a Lajupa, eles estavam organizando como você faz no Meet ou no Zoom e já Uhum. exporta para o YouTube automaticamente, aqueles Ah, sistemas que fazem isso. é É interessante. interessante. O Zoom faz isso. Eu já fiz uma vez, algumas vezes na realidade. Aqui pelo Meet eu não sei, nunca experimentei. Tem um programa que consegue, tem um Uhum. programa que ele faz esse ajuste. No Zoom é bem mais fácil, é quase que O Zoom automático. é automaticamente, é só autorizar que faça isso. Aí ele vai para o Facebook, vai para o YouTube. Já, como a faculdade aqui utiliza essa plataforma, já fizemos outras vezes assim. Sim. Então, vamos começar. Eu estava respondendo aqui alguns e-mails de última hora das inscrições de algumas pessoas, tirando algumas Uhum. dúvidas. Mas uma das respostas, só antes de começar, responder alguns pontos. Esse evento, quem tiver interesse, ele vai garantir para vocês 5 horas complementares, tá? Para os alunos do CESUPA. Então, a coordenação, o professor Arthur Lécio já avisou que vai aceitar. Então, por favor, se alguém colocou o e-mail errado, alguma coisa na inscrição, entre em contato, para que você possa receber o seu certificado da forma correta e garantir já esse seu primeiro certificado, no caso dos calouros e no caso do restante, que é aqueles que queiram ter o certificado. Porque nós temos hoje pessoas que não necessariamente estão ainda como calouros. Então, nós temos, por exemplo, hoje a participação aqui do caro amigo, o professor Vitor Russo, que é professor também na FACE, trabalhou bastante já com o professor Sandro Alex, então Uhum. é alguém que, inclusive, vai estar em uma palestra mais para frente, quando nós estivermos avançando nos temas, ele também vai participar dando uma das palestras. Também nós temos aqui algumas pessoas como esse não é ainda professor, mas já vai nos abandonar, vai para o FRJ, que é o Nicolas, não sei se você chegou a conhecer o Nicolas, Sim, professor Sandro. O Nicolas Nicolas Tetori, Tenório, sim, claro, está aqui claro, presente, mas vai nos abandonar, vai para vai passou no mestrado para o FRJ agora, certo. mas esperamos que não nos Boa abandone sorte, Nicolas. totalmente, seja só Talentosíssimo. seja só a distância, mas que com a internet continue próximo. E também todo mundo que está aqui. Eu fiquei muito feliz em ver alunos de todos os semestres, não são só calouros, muita gente boa do quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, todo mundo aqui presente para aproveitar esta oportunidade, que é uma baita oportunidade, diga-se de passagem. Então, hoje nós vamos ouvir uma palestra proferida pelo professor Sandro Alex, e para quem não sabe, ele foi e ainda é, né? Ainda é o professor da instituição. Ele é um dos principais professores, se não o nosso grande professor de História do Direito da região. O professor Sandro Alex, ele é doutor pela Universidade de Salento, fez o seu mestrado e graduação pela Universidade Federal do Pará, e hoje, além de ser professor da pós-graduação do CESUPA, ele também é professor assistente convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Então, é uma pessoa que, se ele estiver oferecendo qualquer palestra, assistam, procurem. Né? De vez em quando no Instagram dele, por exemplo, ele compartilha algumas coisas, ele dá algumas aulas por lá, acompanhem, porque com certeza é alguém que vai engrandecer a sua formação. E a palestra de hoje, ela tem como tema, ela tem como título o seguinte tema: O juízo da desimportância, a meta-história da história do direito no Brasil. E nós esperamos que ela seja engrandecedora para todos vocês e que no final nós possamos ter perguntas sobre o tema e nós possamos conversar um pouquinho com o professor Sandro sobre a apresentação dele. Então, desde já, obrigado, professor Sandro, por ter aceitado o nosso convite e por ter separado esse tempo para passar conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe, o convite, a lembrança gentil do meu nome para essa série de eventos que já vejo que começa a organizar, integrado à disciplina que conduzes hoje, e é sempre muito bom ter a oportunidade de me dirigir aos alunos do CESUPA, a instituição da qual
eu faço parte e desejo continuar fazendo durante muitos anos até me restarem as forças para esta atividade docente, que é uma coisa que me motiva e a que dedico a minha vida já nas últimas décadas. Quero cumprimentar todos os alunos, os que estão presentes, os graduados, os pós-graduandos que estão aqui. Eu não consigo vê-los todos, mas apenas os que estão mais imediatamente aqui visíveis no chat. Mas já mencionaste o Vitor Russo. Vitor é um grande amigo, esteve próximo também do Cesupa, de mim pessoalmente, durante a graduação, e agora cursa, já para terminar, nesta próxima sexta-feira, aliás, a defesa do seu mestrado, então terminando também essa etapa, na história do direito, e é uma alegria termos estas pesquisas em curso na região. E o Vitor é um entusiasta da área e merece todo o aplauso já antecipadamente por essa defesa, que eu sei que vai ser muito bem sucedida. Vou estar por lá também, Vitor, te acompanhando. Nicolas e o Felipe, que tem o mérito de conduzir essa disciplina hoje na instituição. A todos os alunos também, meus cumprimentos. Eu quero começar aqui, ainda que esteja todo aperaltado, mas me dirigindo a cada qual como um de casa. Então, informalmente, endereçando algumas notas para que nós possamos refletir sobre esse tema, que, apesar do título, pretende ser uma reflexão simples, mas espero que instigante, sobre duas coisas fundamentalmente aqui. O primeiro, sobre o que é propriamente a história do direito e o seu papel dentro dos cursos jurídicos. E o segundo ponto, há uma história sobre essa história do direito nos cursos jurídicos, sobre a qual nós temos refletido muito pouco, me parece, e que ela a despeito de termos refletido pouco até então sobre isto, ela é muito indicativa do que tem sido a maneira de encarar e desenvolver metodologicamente a história na sua relação com os cursos superiores em direito, não apenas no Brasil, mas no mundo. Então, eu quero trazer também alguns exemplos de outros países com os quais nós possamos refletir sobre esse tema. Então, a ideia aqui, a partir de uma proposição claramente provocativa, né, sobre o juízo da desimportância da história do direito, é procurar fixar qual é o seu papel, qual é a sua relevância dentro dos cursos e também fazer um juízo sobre qual é a filosofia que preside a presença da história do direito enquanto disciplina. Então, há um aspecto que vamos chamar científico, há um aspecto mais pedagógico e filosófico dessa disciplina e da própria história na sua relação com os cursos superiores de direito. Como temos diversas pessoas com diversas formações em pontos distintos da sua formação no curso, mas uma parte significativa é de alunos que estão iniciando no curso, a minha proposta é privilegiar também uma abordagem que nos ajude a todos a entendermos do que são feitos estes cursos de direito e uma reflexão sobre nós próprios dentro deles, né? O que estamos estudando e por que estudamos o que estudamos. Essa é a proposta geral desta exposição aqui. Então, a ideia é concluir isto em cerca de 40 minutos e dar o espaço para que possam participar da maneira como o professor Felipe considera mais adequada aqui, né? Seja ao vivo, com áudio e vídeo, através do chat. Conduza isso como desejar, Felipe.
Eu começo pelo seguinte ponto. A história do direito no ensino superior de direito nem sempre esteve presente. É claro, nós estamos falando de um curso que preside o início dos cursos superiores no mundo, né, já no século XIII, o curso de Direito, mas nem sempre houve ali, na formação, uma disciplina de cunho histórico. A história vai se tornar alguma coisa disciplinar muito depois dos cursos de Direito terem iniciado. E para falarmos muito depois do aparecimento de uma história do direito, nós começamos por falar da importância que a história vai ter, num primeiro momento, dentro de um contexto muito específico, que é um contexto moderno, de reforma do ensino superior do direito no século XVIII. Então, o nosso marco histórico aqui, inicial, é o século XVIII europeu, fundamentalmente. Tá? Já especialmente na segunda parte desse século XVIII europeu. Então, a partir de 1750, na maior parte dos países europeus. E há uma espécie de reação em cadeia nesse contexto, fortemente marcado por dois fatores. Um primeiro fator, o surgimento progressivo dos Estados-nação. Né? Então, países que vão passar a definir-se territorialmente, dentro desse território, procurar unificar uma lei que seja válida de maneira uniforme por todo o território e para todo o povo que está nesse território. Então, há um movimento de centralização, de unificação e de uniformização, do qual o direito faz parte no século XIX, e ocupa um lugar bastante significativo aí. Não direi um lugar central, para nós não cometermos esse erro de autorreferência histórica, né? Fazer história sobre o direito, considerando sempre que o direito e os atores jurídicos estão no centro. Mas ele ocupa um papel certamente relevante nisso, por causa da unidade e da uniformização da lei, na figura das codificações progressivas que vão se espalhando pela Europa a partir da Prússia, pelo corpo jurídico que o direito vai dar, e a legislação, especialmente, dentro do direito, vai dar ao Estado. Né? Então, o direito público se torna uma figura dentro das disciplinas desse direito público, dentro da dogmática jurídica, ganham musculatura e vão ganhar progressivamente um protagonismo nesse cenário, que é de dar um corpo a essa ideia que é o Estado. Dá um corpo a essa ideia mais fugidia e nova no século XVIII, que é um Estado-nação. Então, é um Estado voltado para o seu próprio centro, com um povo definido, com um território muito bem definido, então, para superar decisivamente aquele quadro fragmentário do direito pluralista medieval. Esse não é um processo que acontece de repente, mas ele tem efetivamente um momento axial, um momento de viragem no século XVIII. Mas não se trata apenas de uma reforma da legislação, não se trata apenas de uma reforma dos tribunais que aplicam essa legislação em nome de um poder central, aliado a estes movimentos, que são movimentos de centralização que permitirão a consolidação dos Estados-nação, nós temos o ensino do direito. O ensino do direito vai ser profundamente reformado em todos os países europeus, sempre como uma parte do processo de formação desses Estados-nação a partir da segunda metade do século XVIII. E qual a relação entre uma coisa e outra? Ou seja, qual a relação ou qual a importância da reforma desse ensino jurídico para esse processo todo? Por que
esses estados nascentes se valerão das universidades e dos cursos de direito como parte desse processo de centralização e uniformização? A razão é simples. O direito que é ensinado até então é, mais do que fundamentalmente, ele é totalmente um direito fundamentado em dois eixos. Um primeiro eixo é o estudo sistemático da jurisprudência romana, né, que se baseia no estudo e na análise de comentários ao digesto, de comentários às novelas, que são as partes principais desse grande texto que reúne o direito romano que nós conhecemos até hoje, que é o Corpus Iuris Justinianeu, né, que é o texto de direito romano compilado pelo imperador Justiniano no século VI depois de Cristo. No século VI. Eu acho que a Heloísa Pires está com o áudio ligado. Heloísa, se puderes... obrigado. Tá. Que dava Vou fechar aqui, aqui. obrigado, que dava alguma interferência. Eu dizia, esse texto, que é uma reunião do direito romano clássico, que procurou dar, finalmente, uma forma ao direito romano de todos os tempos, especialmente depois da República Clássica, foi compilado pelo imperador Justiniano, já fora de Roma, já em Constantinopla, o Império Ocidental já tinha caído, e ele volta a ser estudado sistematicamente no início dos cursos de direito, no século XIII. E ele se mantém como o estudo de direito por excelência até este século XVIII. Então, veja, um primeiro eixo é este, o de análise, comentários sistemáticos sobre o texto de direito romano. Ele era ensinado fundamentalmente na forma de leitura e comentário entre professores e alunos, com um método específico, que é o método de problematização, a partir do qual os alunos deveriam solucionar as questões de aplicação desse direito romano, quase que numa metodologia arquetípica do método caso, né, ou do método do caso, do método problema e solução, que é embandeirado como alguma grande novidade em algumas metodologias contemporâneas. É claro que alguns aspectos dele contemporaneamente efetivamente são novos, mas solução-problema era um método em que se baseava esse ensino sobre o direito romano, pelo menos até o século XVIII, entre o século XIII e o século XVIII. Né? Havia o chamado mos gálicos e o mos itálicos, são duas metodologias de ensino do direito romano que se debatem aí durante o período medieval, na primeira grande discussão sobre qual a melhor forma de ensinar o direito que nós temos no mundo. Isso daria uma outra conferência, eu não vou por aí, mas apenas para dizer que o que se debatia e o que se ensinava numa primeira via era esse direito romano. E numa segunda via passa a ser o direito natural, né? Especialmente o direito natural ainda com forte pé dentro do direito romano, que é o direito das gentes. Uma divisão clássica do direito romano em Gaio é que o direito romano se divide no ius civile, no ius gentium e no ius naturale. Então, o direito dos cidadãos, o direito proto-internacional, que é o direito da relação entre cidadãos romanos e estrangeiros, que é o ius gentium, e o direito natural, que é aquele fundamentado na reta razão e que é conhecido naturalmente por todos os povos. Muito desse direito natural compõe o ius gentium. Então, parte significativa do estudo do direito natural era também aurida pelo estudo do direito romano, especialmente nessa parte do ius gentium.
A essa altura da exposição, é claro que é pertinente uma pergunta que eu faço para responder. Há uma diferença abissal entre aquilo que se estudava nas faculdades de direito e o que era efetivamente a praxística, a aplicação do direito nos processos judiciais, ou seja, o direito do dia a dia, digamos dessa forma. O direito tal como ele era praticado pelos advogados, o direito como era praticado pelos tribunais. Essas são duas coisas diferentes, meus caros. O direito que se ensinava nas faculdades era uma coisa, era esse direito erudito, o direito que exigia um conhecimento do latim e das formas mais sofisticadas de debate. Esse direito era ensinado pela jurisprudência clássica da forma da retórica, na forma das discussões sobre quid iuris, da identificação dos problemas dentro das obras romanas. Não era nada disto capaz de ensinar os alunos como conduzir um processo nos tribunais, ou como elaborar peças processuais, ou como recorrer das decisões. Isso era uma outra coisa, não era ensinado nas faculdades de direito. Isso era ensinado fora delas. Era fora delas. Era ensinado muitas vezes nos próprios tribunais, e havia a diferença, como também havia em Roma, então isso acaba refletindo o espírito romano, entre o que era o jurista ou o jurisconsulto, o erudito a que se dirigiam as controvérsias de mais difícil solução, aquele que era o tratadístico, o que conseguia elaborar de maneira mais sofisticada as soluções jurídicas, aquele que passa a ser, posteriormente, um alto conselheiro de Estado, o homem que dominava a cultura, que dominava a política, que dominava o conhecimento linguístico, e aquele que era o advogado dos tribunais, que era o praxista. Essas não eram as mesmas figuras. Da mesma forma que em Roma. Cícero vai ser um grande advogado. E é o que nós conhecemos de maneira mais recorrente. Ele não era um jurisconsulto. Jurisconsulto era Papiniano. Jurisconsulto era Gaio. Era Pompônio. Eles eram jurisconsultos. Então, há uma diferença grande entre aquele que tem habilidade para agir nos tribunais e desenvolve conhecimento prático para isso, e aquele que tem o conhecimento jurídico. Na common law, inclusive, nos tribunais ingleses, as escolas de formação de advogados eram uma linha específica do ensino do direito, o que vai determinar até hoje a diferença entre o que é um barrister, o que é um counselor ou o que é um solicitor. São diferentes capacidades de atuação no direito com diferentes formações também, né? Essa seria também uma outra conferência. Eu faço essa introdução para contextualizar o que acontece no século XVIII. Do século XVIII, coloca-se a mão na cabeça, alguns iluminados propriamente, então pessoas que desenvolvem e trazem para muitos dos países europeus os fundamentos do iluminismo continental, especialmente esse iluminismo de vertente mais italiana, né, que é o que vai se preocupar especificamente com as questões de ensino. O iluminismo não é só um. Há o iluminismo francês, o iluminismo italiano, o escocês, que é mais econômico, e há o iluminismo ibérico, que é o iluminismo mais conservador. De qualquer modo, o iluminismo vai ter como um marco grandes transformações na maneira de pensar e também na maneira de ensinar. Se nós queremos mudar o pensamento, nós também temos que refletir isso na maneira como ensinamos. E em Portugal, por exemplo, eu vou tomar Portugal como um exemplo significativo dessas transformações, chega no país, na segunda metade do século XVIII, Luiz Antônio Verney. Verney tinha estudado com um dos grandes iluministas italianos do século XVIII, Muratori,
E Muratori tem obras especificamente sobre a necessidade da reforma do ensino. Verney chega no Brasil, chega em Lisboa, e depois parte imediatamente para Coimbra, que centraliza a formação jurídica em todo o Império Ultramarino português no século XVIII, até o século XVIII, e vai conduzir duas grandes transformações. Né? Primeiro, escrevendo o primeiro grande tratado sobre metodologia de ensino do direito, que é o tratado sobre o verdadeiro método de aprender ou o verdadeiro método de ensinar. Ele trata propriamente desse binômio ensino-aprendizagem. E esse manual tem dois grandes pontas de lança. Uma primeira ponta de lança é condenar o estudo do direito romano, tal como ele vinha se fazendo até então, dizendo que o ensino do direito não poderia se basear exclusivamente no ensino do direito romano, e isso atrasava a nação portuguesa em relação a muitos países que já tinham, décadas atrás, diminuído a presença do direito romano nas suas faculdades. Segunda ponta de lança. Esse ensino não poderia ser baseado exclusivamente naqueles elementos de alta cultura. Tá? O jurista deveria ser formado também para poder lidar com o direito novo, que é o direito dos reinos. O direito ensinado naquele momento não contemplava de modo algum essa nova fabricação legislativa que é típica do Estado-nação no século XVIII, que é o rei passando a ser ele o principal legislador e passando a ser a lei a principal fonte do direito. Esse fenômeno que para nós é usual e comum, né? Ou seja, o exercício da lei como exercício direto por parte do poder soberano, e a lei sendo a fonte do direito por todas as outras, então a fonte do direito por antonomasia, ele é um fenômeno histórico, então ele nasce em algum tempo, e ele nasce modificando o que vinha antes. Nós estamos datando isso aqui para fins desta palestra específica, no marco do século XVIII. E isso vai ter que modificar ou vai refletir-se na forma como o direito é ensinado. Porque esse direito produzido pelo rei, que é um direito nacional, então chamemos isso doravante de direito do reino, e que vai se multiplicar em profusão a partir do século XVIII, esse direito do qual fazem parte os novos códigos que vão dominar o cenário dessa nova legislação a partir do século XVIII, tudo isto está fora das faculdades até metade do século XVIII. Não era esse o direito ensinado nessas faculdades. E ele passa a ser. Ele tem que ser incorporado segundo a defesa que faz Verney. É claro que essa é uma defesa não apenas estimulada, mas secundada pelos líderes reformadores destas nações, no caso português, Marquês de Pombal. Essa reforma de Pombal vai resultar em dois grandes monumentos legislativos iluminados, né, do despotismo esclarecido português no período. O primeiro é a reforma dos estatutos da Universidade de Coimbra, que modifica completamente a grade curricular, na linguagem que nós utilizamos hoje, mas, num segundo momento, essa grande modificação pombalística vai resultar também na lei da boa-razão, que é na maneira de interpretar e aplicar o direito, privilegiando o direito nacional em detrimento do direito romano, em detrimento dos grandes livros de comentário, como os comentários de Bártolo, que eram utilizados até então como fonte.
Ele não vai eliminar esses livros e essas obras como fonte, mas vai colocar isto como uma fonte mais do que secundária. Só na hipótese de lacunas sobre lacunas de direito nacional, e até que, se houver direito de outras nações, ele é aplicável ao direito português antes mesmo do que o direito romano. Isso modifica o quadro daquilo que é ensinado nas faculdades. O direito romano perde aqui espaço, ele não sai das faculdades, mas ele perde espaço. E o que entra no lugar desse estudo? E isso impacta o Brasil, porque os juristas brasileiros são formados em Coimbra antes da independência, e até um pouquinho depois dela, antes da criação das faculdades em São Paulo e Olinda. Vejam, o direito civil pátrio começa a ser estudado a partir de 1775, a partir da reforma dos estatutos da Universidade de Coimbra. O direito civil não era ensinado nas faculdades. Era o direito romano e o direito natural. O direito civil é uma expressão monumental e a maior de todas até aquele momento do que é o direito nacional, do que é o direito do reino. Ele entra quando o direito do reino inverte a sua importância e passa a ser o direito principal. Vai ser estudado o direito eclesiástico, que é uma forma do direito público, né? É o antecedente aqui do direito constitucional no século XVIII, porque o direito eclesiástico não é o direito aplicado aos padres, não é exatamente esse que é o estudado nas faculdades, mas a relação entre o Estado, o rei, dizendo de maneira mais específica, e a Igreja. Não apenas num plano nacional, mas também num plano internacional. Estamos falando de um direito público que envolve as relações de um Estado e do líder de um Estado nacional com um Estado que é internacional, que é a Igreja. Existe a relação com todos os bispos e as dioceses dentro do país e a legislação que eles têm, mas essa legislação também é aplicada em todo o mundo, a partir de um governo central, que é o governo de Roma. Então, esse direito eclesiástico, que interfere com os direitos nacionais, precisa ser estudado, e ele passa a ser estudado progressivamente nas faculdades. E uma outra dimensão, e aqui chegamos, a história do direito. A história do direito vai ingressar pela primeira vez oficialmente nos cursos de direito de língua portuguesa, via Universidade de Coimbra, como sempre, dentro do contexto da reforma dos estatutos de estudo da universidade. Então, a partir de 1775. Com a reforma pombalina. E qual a intenção aqui? Eu acho que fica claro a intenção de introduzir um direito civil, que é o estudo sistemático do direito do reino. Fica claro também a introdução de um direito público, como um direito eclesiástico, para o estudo das relações entre este soberano e as leis desse reino e o direito de um outro Estado que produz legitimamente lei, que é a Igreja. Mas a história do direito precisa de uma explicação num segundo nível aqui. A história do direito ingressa sob a justificativa de que ela, em primeiro lugar, difere do estudo do direito romano. A história do direito não é o direito romano. Há um outro direito para além do direito romano, e cujo estudo não se consegue esgotar apenas no exercício do direito romano ele próprio. Segunda justificativa, o estudo dessa história do direito será, segundo as indicações metodológicas de Verney e que migram para o Estatuto da Universidade de Coimbra, essencialmente o estudo do direito nacional. Ou seja, vão ingressar pela primeira vez nas universidades portuguesas, depois de quase 5 séculos de fundação
pela primeira vez das universidades portuguesas será estudado o direito português propriamente, a história do direito português propriamente. Vai se estudar os forais, que são a grande fonte do direito português até a legislação codificada, estritamente. Serão estudados os morgadios, as correlações entre o direito português e o direito muçulmano durante o período de convivência desse pluralismo jurídico na Península Ibérica. Serão estudados os institutos processuais, como os alvedrios, que não eram estudados de todo, e os precedentes das cortes, os chamados estilos. Todos esses elementos que eram o fazer cotidiano do direito português, desde Dom Afonso II, estão fora do estudo das faculdades. Eles eram ignorados pelo ensino do direito. E eles agora ingressam para a formação de uma consciência nacional, uma consciência de nação, e do direito que essa nação produziu. O direito romano passa a ser entendido aí como um capítulo relevante, mas de recepção de um direito por uma nação específica, mas não o direito que sobrepuja todo o resto. Mas ele é um capítulo desse direito. Fazendo a curva para o direito brasileiro. As faculdades do Brasil serão fundadas em 1827, entre São Paulo e Olinda. Essa de Olinda que depois passará para Recife. A criação das faculdades de Direito no Brasil vai ser defendida, naquele momento, como um instrumento valioso, se não essencial mesmo, para a construção desse Estado-nação independente que é o Brasil. Então, depois da independência em 1822, o Brasil, em termos de direito, tem enormes desafios pela frente. O primeiro será de criar o seu direito nacional. Não basta o independência ou morte, depois de separado. Se Portugal vai deixar de ser a metrópole e o Brasil passa a ter a sua autonomia política, deve-se seguir a ela uma autonomia jurídica também, uma autonomia legislativa, e esse novo país não tem legislação própria nenhuma. Ele vai ter que criar. Ele vai ter que criar também os seus juristas, segundo os propósitos de desenvolvimento do seu país. E ele vai ter que formar uma burocracia, ele vai ter que formar um corpo de servidores no Estado, vai ter que formar os seus dirigentes, e as faculdades de Direito serão um braço importante dessa produção de intelectuais, de juristas, de uma mão de obra para atuar no Estado. Nós precisaremos de juízes e precisaremos de legisladores. Nós precisaremos dos servidores do Estado. E o braço que as faculdades representarão aí é um braço fundamental para a consolidação dessa independência. Isso não é rápido, isso demorará. Para usarmos o exemplo sobre todos, a história do Código que não veio no Império, que é o Código Civil, demonstra isso. Ou seja, o Brasil dá alguns passos nessa codificação civil e na formação da sua lei civil no Império, mas o Código Civil só vem na República. E durante todo o Império, parte das ordenações filipinas, que são legislação portuguesa, medieval, ainda que tardo medieval, ainda tem aplicação no Brasil. Então, nós demoraremos um pouco para nos livrar de todo dessa matriz legislativa portuguesa, mas precisaremos fazê-lo. Eu quero me fixar um pouco aqui numa fonte importante e chamar a atenção para ela, já que esse é um dos principais propósitos da palestra hoje.
que são as atas ou os anais das discussões no parlamento brasileiro entre 1823 e 1827. Não são os anais da Constituinte, mas os anais do parlamento brasileiro que discutem a criação dos cursos jurídicos no Brasil. Esses anais foram publicados pela Fundação Casa do Rui Barbosa em 2007 e são uma fonte extraordinária para os historiadores entenderem o que se passa na cabeça dos estadistas brasileiros e dos legisladores brasileiros para a criação dessas faculdades. Foi longe de ser unânime a decisão sobre se deveríamos ou não ter faculdade de direito no Brasil. Longe de ser unânime. Havia uma discussão muito intensa, especialmente nos primeiros anos, e nós conseguimos ver isso entre 1823 e 1824, primordialmente, de que nós não deveríamos privilegiar o ensino superior no início do Brasil. O que o Brasil precisava era de escolas primárias que nos ajudassem a reduzir e a superar o número brutal de analfabetos que o país possuía. Nós tínhamos entre 4 pessoas no país até 1830, 3 delas eram analfabetas. O número é brutal. O Brasil só conseguirá efetivamente ultrapassar o problema do analfabetismo como um problema severo em 1960. Ou seja, muito depois do Império já ter sido superado. Parte do atraso disto se deve, talvez, a uma discussão que foi superada no primeiro momento das discussões sobre essa fabricação do Brasil logo depois da independência, porque esse debate ficou perdido um pouco no tempo depois desse primeiro momento. Mas muitos defendiam, e isso aparece nas discussões do parlamento brasileiro do Império, e que nós deveríamos era avançar para o ensino primário, e não para o ensino superior, porque senão nós criaríamos um país a partir da cabeça, e não a partir de um corpo que pudesse sustentá-lo. De outro lado, a discussão sobre a necessidade de nós termos as faculdades era precisamente para que a independência fosse completa, porque nós não poderíamos continuar formando os nossos juristas na metrópole, ou na ex-metrópole, que viriam para o Brasil com a cabeça, portanto, de um liberalismo português recente naquele momento e que era altamente anti-brasileiro. Altamente anti-brasileiro. Altamente ressentido, e esses ressentimentos eram mútuos, com a independência do Brasil. A despeito da maneira como ela aconteceu, e a despeito de ser a dinastia de Bragança a viger no Brasil. Mas isso, inclusive, ao invés de pacificar os espíritos, só aumentou algum acirramento por parte da ex-metrópole. Então, nós teríamos que nos libertar disso. Isso acabou prevalecendo na decisão. Mas eu quero, me permitam, ler algumas partes aqui de algumas dessas discussões que me ajudarão a ir para a curva final dessa conferência. E o professor Felipe vai me mantendo aí a par do tempo que tem, para eu não ser surpreendido, por favor. Há uma discussão aqui numa das falas mais representativas do parlamento naquele tempo, que era a fala do deputado Souza França. Diz aqui Souza França: não somos uma nação sem lei. Temos leis, que são as que nos regiam até agora, com algumas modificações. Por elas nos governamos, nos havemos de governar por muitos anos. Votei contra a criação das faculdades,
porque julgo que não são necessárias. De um outro lado, as opiniões que considerarão a necessidade de termos faculdades vão em outro sentido. A independência, Custódio Dias, a independência do Brasil jamais será uma independência completa, senhor presidente, enquanto não tivermos quem elabore o direito pátrio, porque o que temos não nos sustenta. A independência deste país será apenas uma ficção política enquanto não tivermos os juízes que entendam estas novas leis e a façam aplicar. Sem as faculdades de direito neste país, senhor presidente, e aqui há os parênteses, apoiado. Então, essas discussões eram bastante vívidas no parlamento, então. Enquanto não tivermos estas faculdades, senhor presidente, este país terá a independência apenas como retórica. Sabemos que essa decisão prevalecerá. Agora, depois dela ter sido aprovada, há uma segunda fase, que é a partir de 1825, em que vão ser discutidos os estatutos do Visconde de Cachoeira, que são os primeiros estatutos que regem o ensino, ou são as propostas de regência do ensino naquilo que será a nova faculdade, ou as novas faculdades de direito no Brasil. Os estatutos do Visconde de Cachoeira são, na linguagem contemporânea, as primeiras diretrizes curriculares para os cursos de direito no Brasil. São aquelas que fixam quais são as disciplinas a serem ensinadas e fazem diretrizes sobre como elas serão ensinadas. A bem da verdade, os estatutos do Visconde de Cachoeira, por mais que tenham sido considerados posteriormente problemáticos em alguns aspectos, cabe a ele o mérito, esses estatutos cabem a ele o mérito de serem a única diretriz curricular em toda a história das diretrizes curriculares brasileiras, do Império à República, até hoje, aqui nos rege, é de 2018, que contempla a preocupação com a forma como se deve ensinar. Porque as diretrizes curriculares, a partir do Estatuto do Visconde de Cachoeira, depois que ele foi superado, falam sempre quais são as disciplinas, ou quantos anos o curso deve ter. Isso se tornou a nossa obsessão. Mesmo depois das tão propaladas reformas, e importantes reformas que nós tivemos posteriormente à Constituição de 88, nós ficamos fixados durante a República Brasileira só com dois problemas nas diretrizes. Que disciplinas temos que ter? Então é quase um joguinho de poderes e um quebra-cabeça de poderes, saber se vamos colocar essa disciplina ou tirar outra, se vai ter direito romano ou não vai ter direito romano, se vai ter direito urbanístico, ou se vamos ter cyberlaw. Então as discussões ficaram muito perdidas em torno disso, de uma receita de bolo, e quanto tempo os cursos vão ter? Porque os nossos cursos de direito foram variando. 5 anos, 4 anos, 5 anos, 4 anos, e outras discussões sobre 6 anos, 8 anos. Isso ainda marca muito esses debates sobre a reforma do ensino no Brasil. Mas o Estatuto foi a única que fixou uma forma de ensinar o direito. Isto daria uma outra conferência. O que eu quero, entretanto, mencionar agora são que disciplinas os estatutos contemplaram que deveríamos, então, ter. O Estatuto sugere a disciplina histórica nos currículos do curso de Direito. Disse aqui, no Império, antes da criação dos cursos jurídicos, então, motivado exatamente por esses debates, propôs-se a inclusão da disciplina História do Direito, e os estatutos contemplavam a disciplina
inicialmente. Nos debates parlamentares, para abreviar um pouco a história, vai se concluir, quando da criação dos cursos, em 11 de agosto de 1827, que a disciplina não deveria estar. Então, os cursos começam no Brasil sendo cursos de 5 anos já, mas as disciplinas são as seguintes. No primeiro ano, existem as cadeiras de Direito Natural, Direito Público, Análise da Constituição do Império, Direito das Gentes, que seria um direito internacional, um proto-direito internacional, e diplomacia. Né? Direito das Gentes e diplomacia era uma disciplina só. No segundo ano, continuam essas matérias e acrescenta-se mais uma, o direito público eclesiástico. Lembrem-se que no Império, pela Constituição do Império, a religião católica era oficial. Então, o estudo do direito canônico era um estudo de direito público também, as relações entre o Estado e a Igreja no Brasil. No terceiro ano, se deveria estudar o direito pátrio civil, dentro mesmo daquele espírito de um nacionalismo legislativo. Também se estudava o direito pátrio criminal, com a teoria do processo criminal. Lembrem-se, não tínhamos, então, um Código Civil e uma legislação civil robusta, e também não tivemos, senão em 1830, um Código Penal, e só em 1832 é que tivemos um Código de Processo Criminal, né? Mas já havia as disciplinas aqui. No quarto ano, estudava-se o direito pátrio civil, em continuação, e o direito mercantil e marítimo, cujo código vai aparecer apenas em 1850. No quinto e último ano, estudava-se economia política, né, muito sob a influência dos fisiocratas e do liberalismo político em voga na Europa de então. Né, essa é a época propriamente dos fisiocratas e do liberalismo político, então o estudo das leis que regem os mercados. Então, isso ingressa nos cursos de Direito e não sairá mais. E estuda-se também no quinto ano, finalmente, teoria e prática do processo adotado pelas leis do Império. Isso pela lei que cria os cursos, em 11 de agosto de 1827. A história do direito não está aqui. Ela vai entrar apenas 2 décadas depois, por uma lei de 16 de agosto de 1851, que é o decreto 608, e nesse decreto acrescentam-se 2 disciplinas, a essas todas, que já estão nos cursos até então. Uma é o direito administrativo e outra é o direito romano. Mas esse direito romano tem uma indicação muito precisa, muito específica. Ele deve ser um direito romano que constitua a base para o estudo do direito civil pátrio. Então, ele é um direito romano quase que pandectístico, é um direito romano aplicado, por assim dizer, e transformado, então, com uma base quase genética do direito civil. Então, uma abordagem genética do direito civil, numa concepção muito restrita, portanto, de história que é aplicada aqui. O direito, a história do direito propriamente só vai ingressar nos cursos muito mais tarde. Tá? Ela vai aparecer no direito brasileiro apenas já dentro da República. Nesse debate que irá existir na virada do Império Brasileiro para este novo Brasil, que seria o Brasil republicano, em que se vai entender aqui a história
como uma forma necessária para nós entendermos o próprio direito que temos no Brasil. Ela ingressa, portanto, vai ser aprovada para o ensino nos currículos de direito no Brasil a partir de uma indicação também muito precisa. Não é simplesmente a história do direito, mas é a história do direito nacional. Ela será defendida como uma matéria de primeira ordem para ensinar a história das origens, a história dos monumentos e a evolução das instituições no país. O projeto que vai dar origem a isso, que é o projeto proposto por uma comissão presidida, é uma comissão de instrução pública, vai ser presidida por Rui Barbosa, é o relator, Tomás Espíndola e Ulisses Viana. Essa comissão vai propor uma reforma do ensino secundário no Brasil e juntamente do ensino superior. E quando fala da reforma do ensino superior do Brasil, é fundamentalmente a reforma do ensino jurídico. E aqui essas disciplinas aparecem. Entrarão também outras disciplinas, vão ser propostas, a sociologia, o direito constitucional brasileiro vai aparecer aqui, e a história do direito nacional. Essa história do direito nacional vai ter uma importância relevante, mas ela vem marcada por uma concepção específica do que seja a história do direito e como a história do direito deve ser ensinada, quais são os objetos que essa história tem. Nós teremos idas e vindas desta disciplina nos cursos de direito no Brasil. Em alguns momentos ela desaparecerá e ela volta a constar de maneira obrigatória, e daí não sairá mais até o presente momento, como disciplina obrigatória nos cursos, a partir de 1994, com a portaria 1886 do Ministério da Educação. Aí depois ela se mantém com as novas diretrizes curriculares em 2004, e com a reforma dessas diretrizes posteriormente em 2018, sempre na condição de uma disciplina obrigatória. O que terá menos sorte aí será o direito romano, mas, de qualquer maneira, nós estamos colocando o direito romano fora dessa discussão específica sobre a história do direito. A grande diferença é que, quando essa disciplina retorna como disciplina obrigatória e é confirmada dessa maneira, a partir de 1996, ela não é mais uma história do direito nacional. Ela aparece aqui como uma história do direito, que pode ser consoante as decisões das faculdades, uma história do direito com um conteúdo mais nacional, ou uma história do direito geral, ou, como tem acontecido na maior parte das faculdades, uma divisão de conteúdos entre uma história geral do direito, por assim dizer, e uma história do direito nacional. Muitas vezes em currículos muito questionáveis do ponto de vista do seu planejamento, que começam, portanto, do Código de Hammurabi até a Constituição Brasileira de 1988, o que, obviamente, é uma falta absoluta de seleção sobre o que se vai ensinar, então, sobre a história do direito, porque ela não pode ser tudo. É necessário algum direcionamento aqui. E eu passo, com isso, à parte final dessa exposição. Quando falamos de meta-história, o que eu quero dizer, efetivamente, quando proponho alguma coisa como meta-história, como maneira de entendermos aqui essas questões que eu estou observando. A meta-história significa, para simplificar o conceito, uma afirmação que toda história tem uma filosofia da história como premissa. Toda a história se baseia em uma maneira específica e pré-definida de como eu vou contar essa história. Uma forma específica de atribuir significados aos encadeamentos que eu posso elaborar a partir dos fatos que encontro. Então, esses significados se formam
a partir do encadeamento dos fatos, e existe sempre uma premissa com a qual eu elaboro esses encadeamentos. Eu não estou falando aqui de uma coisa simplificada como interesses, parcialidades propositais ou subreptícias. Não é nada disso. Há uma maneira específica de ver o mundo. Vamos traduzir isso de maneira muito ampla como uma filosofia. E que pode nos dirigir a entender se essa história tem ou não um fim, se essa história tem ou não uma finalidade, se ela sai do ponto A indo para o ponto B ou para o ponto C, ou se ela é cíclica, se ela não vai para lugar nenhum, se a história é simplesmente descritiva do que aparece. Então não cabe a ela tecer outros significados para além da descrição do que ali está. Mesmo quando se faz isso, existe uma filosofia da história enquanto premissa na forma com que eu trabalho. Quando se fala de uma história no direito no Brasil, ou no mundo mesmo, eu quero aplicar esta premissa e me valer de uma meta-história que eu considero muito interessante para, ou pelo menos provocativa, para nos ajudar a entender e finalizar, pelo menos propositivamente, esse assunto, que é aquela elaborada na única grande obra de um historiador e um filósofo chamado Hayden White, que se chama, a propósito, meta-história, né? Com todos os problemas que a obra do White possa ter, e há muitas discussões sobre isso, na meta-história, ele propõe uma coisa que eu considero muito instigante. Todas as histórias são contadas a partir daquilo que são os tropos. São figuras de pensamento que montam, de alguma maneira, possibilidades, 4 possibilidades que existem de como é que nós contamos as histórias a partir dos fatos que lemos, dos fatos que descobrimos e dos fatos que estudamos. Esses 4 tropos que Hayden White propõe são a metáfora, a metonímia, a sinédoque e a ironia, que nós já podemos ter conhecido ou estudado como figuras de pensamento ou figuras de linguagem que achamos que fazem parte apenas do estudo da língua portuguesa. Essas são estruturas de pensar, e é por isso que elas fazem parte da língua. Mas são estruturas de pensar, são maneiras como eu teço algum tecido, né? Eu elaboro algum tecido sobre os fatos, que eles não são coisas isoladas. A história não vê os fatos como coisas isoladas. Ela procura incluir esses fatos e excluir outros sempre a partir de um enredo específico. E se há enredo, diz Hayden White, é como se nós fôssemos literatos. Nós criássemos a partir do fato uma história. Nós criamos uma história a partir daquilo que vemos. Criamos essas narrativas. Não é inventar, no sentido estreito da palavra. É um inventar no sentido de uma criação a partir de um sentido. O que são estes tropos? Explico para lembrá-los aqui do significado de cada um deles. As metáforas são os tropos que nos dirigem a entender que os fenômenos são caracterizados através das suas semelhanças ou das suas diferenças. Todas as vezes que eu procuro explicar os fatos, encontrando entre eles semelhanças, entre fatos, ou entendendo entre eles diferenças, né, procurando estabelecer a diferença entre a lei da boa razão e a lei de introdução ao Código Civil brasileiro, ou as semelhanças que existem entre uma coisa e outra, e procurando estabelecer, portanto, uma influência, de que esta aqui, que é posterior, foi influenciada por aquela. O tropo que preside essa meta-história é uma metáfora. Eu conto essa história como se fora uma metáfora. A metonímia
é um outro tropo. Ela se caracteriza como um fenômeno de pensamento que toma as partes daquilo que eu estudo como representativas de um todo. Todas as vezes que o historiador, e eu vou ficar com os exemplos que já dei aqui, procura extrair de um fenômeno específico a explicação de um contexto maior que envolve esse fenômeno, por exemplo, explicar a lei da boa razão, que é o documento que tenho, e a partir da explicação desse documento, que é a minha fonte, eu procuro reconstruir o contexto do iluminismo português no período. Ou seja, eu tomo esta parte, que é uma lei específica, como explicativa, porque é representativa do todo daquele contexto. O historiador aplica aqui o tropo da metonímia, como a sua forma de narrar a história e de contar essa história. A sinédoque é outra fonte, muito próxima à metonímia, mas é distinta na direção. Ela explica os fenômenos criando símbolos a partir de uma qualidade que é inerente ao todo. Ou seja, é como se esse todo que eu procuro explicar, que é o fenômeno do iluminismo, que é o fenômeno do nacionalismo, ou do surgimento dos nacionalismos, que é o fenômeno desse... Eu vou dar um exemplo no caso da história brasileira. A primeira historiografia brasileira, que é aquela que vai aparecer entre 1830 e 1860, é uma historiografia muito marcada por uma figura representativa como o Francisco Adolfo Varnhagen. Essa é uma historiografia muito ufanista e anti-lusitana. O símbolo que está presente nessa meta-história que Varnhagen constrói é muito representativo desse tropo, da sinédoque. O símbolo é procurar reunir todos os elementos que mostram que há uma identidade brasileira e procura fabricar essa identidade brasileira a partir de um símbolo específico e verificar nas partes a presença desse símbolo. Ou seja, se da metonímia nós partimos da parte para o todo, para explicar o todo, na sinédoque é o contrário. Eu parto do todo como se ele fosse um símbolo, e como símbolo ele está presente em todas as partes. Isso é muito representativo em Varnhagen. A figura do indígena, por exemplo, que vai aparecer na literatura, na história e na política brasileira exatamente nesse período. Sempre tivemos índios, mas parece que descobrimos esses índios na história brasileira entre 1830 e 1860. Eles vão ocupar um espaço enorme na literatura brasileira a partir de Gonçalves Dias e um espaço enorme na literatura brasileira a partir de Varnhagen. Por quê? Porque se vai tentar transformar o índio no símbolo desse ufanismo brasileiro, daquilo que é propriamente brasileiro raiz. Me perdoem essa expressão, mas utilizada muitas vezes para o mal, mas está aí, no sentido mais literal, né? Ou seja, vamos tentar descobrir aqui alguma coisa que seja propriamente brasileira, porque a intenção é, culturalmente, nós obtermos uma independência também em relação a Portugal, independência em relação à Europa, e mostrar que temos um brasilianismo aqui. Essa é uma sinédoque, que é um tropo na forma meta-histórica, na maneira de contar essa história. E, finalmente, a ironia. A ironia é uma figura do pensamento que se caracteriza por fenômenos que são negados no nível figurado e afirmados no nível literal. Então, eu estou dizendo uma coisa para significar outra. Isso é uma ironia. Eu digo algo, mas nego
este algo no pensamento, no sentido figurativo. Eu digo literalmente alguma coisa, mas nego esta coisa do ponto de vista figurativo. A minha hipótese é que a história do direito no Brasil, a história do ensino dessa história do direito no Brasil, possa ser contada através de uma ironia, possa ser contada através desse tropo meta-histórico. Porque todas as vezes que nós afirmamos literalmente a importância da história do direito nos cursos de direito no Brasil, literalmente estávamos afirmando isso, e literalmente porque isto aparecia nas leis, né? Nesta, inclusive, que coloca, a partir da Comissão de Rui Barbosa, que coloca a história do direito nacional nos currículos, é expressamente afirmada a sua importância, a importância do seu estudo para a compreensão do espírito dessas leis brasileiras, etc., etc., mas no nível figurado há uma negação desta afirmação literal. E há uma negação por 3 motivos básicos. O primeiro motivo é que nós desconfiávamos, sinceramente, da existência de um direito brasileiro então. E muitos escreveram sobre isso. E algumas dessas discussões aparecem também nos parlamentos. Que história do direito, como na discussão dos Estatutos do Visconde de Cachoeira, quando a história do direito não entrou. A pergunta do Souza França era justamente essa. Que história do direito nós vamos estudar no Brasil, se o direito brasileiro não tem história? Nós vamos estudar a história do direito português, depois da independência do Brasil? Então, a história do direito brasileiro será a história do direito português? Nós vamos estudar nas faculdades pós-independência esta submissão a um direito metropolitano? Depois, quando estudamos a história do direito nacional na República, nós colocamos essa disciplina dentro das faculdades, mas o que será o ensino do direito que se desenvolverá nas faculdades a partir de então é uma análise da legislação brasileira que, de um lado, não é história, porque isso são comentários mais genéticos que estão presentes nas outras disciplinas dogmáticas, e nós não temos os métodos, não desenvolvemos propriamente um pensamento mais metodológico que nos chamasse a importância de irmos às fontes, como a metodologia da história ensina, para que pudéssemos efetivamente trazer à tona o que é essa história do direito no Brasil e encarássemos de maneira muito séria se o direito brasileiro efetivamente tem uma história. E é claro que ele tem. É claro que ele tem. Mas quando afirmamos literalmente uma coisa, mas os manuais dessa história do direito são quase que resumidos a uma contação narrativa, né? A uma narração mais sequencial da legislação, como se essa legislação fosse a única fonte, nós ironicamente negamos a importância dessa história que estamos afirmando na literalidade. Seja porque não entendemos o que é essa história do direito, e aqui o segundo motivo, seja porque desconhecemos as metodologias de estudo da história que nos obrigariam a ir às fontes e a entender que isso é história do direito e não é história da legislação, porque o direito é um fenômeno muito mais amplo do que o da legislação. Isto que é quase um truísmo para um historiador do direito, se torna uma coisa que se invisibiliza na maior parte dos manuais brasileiros que utilizamos. O truísmo seria essa verdade evidente, né? Que um historiador do direito, ou um teórico do direito, ou um jurista,
mas mais ou menos estudado, deve saber, por princípio, que o direito é alguma coisa diferente da lei, e que a lei é uma forma específica que em algum momento da história surge para expressar algo da manifestação do direito. Mas o direito sempre é anterior, sempre é maior, e, portanto, as suas fontes e seus fenômenos são mais amplos do que o das leis. Mesmo grandes obras da história do direito brasileira, como o do César Trípoli ou do Valdemar Ferreira, quase sempre quedam-se na análise do direito brasileiro a partir da legislação criada no Brasil. E aí nós temos grandes dificuldades, e desde a década de 60 quase não se produz novos manuais da história do direito do Brasil, e os que vieram posteriormente muitas vezes reproduzem o mesmo passo que foi dado por estes manuais mais antigos, como o do Haroldo Valadão, do Valdemar Ferreira ou do César Trípoli. E ainda que sejam eruditos, e ainda que sejam seu valor, eles apenas indicam uma parte do que seria a história do direito, quase que a confundindo com a história da legislação. Mesmo quando fazem isto em áreas altamente problemáticas, como, por exemplo, o estudo da história colonial do direito no Brasil. Porque era exatamente aí que não poderia haver jamais um estudo restrito à legislação. Era exatamente aí. Porque a legislação não esgota o fenômeno, muito ao contrário, ela não dá conta, em quase nada, de explicar o fenômeno desta integração do Brasil através do direito europeu medieval, dentro de um contexto sociológico, dentro de um contexto histórico, que é completamente diferente da Idade Média europeia. Então, há inúmeros fenômenos dentro do direito colonial brasileiro que escapam à legislação portuguesa e que na história do direito brasileiro estuda-se quase nada, como, por exemplo, a importância dos julgamentos costumeiros feitos pelos senados das vilas. O quanto o direito brasileiro é integrado a partir dos senados das vilas como uma fonte significativa e que não tem nada a ver com as ordenações portuguesas que se aplicavam supostamente aqui no período. Se nós estudarmos apenas a legislação, há todo um direito brasileiro propriamente invisibilizado nas fontes. Porque essas fontes estão nos arquivos estaduais, estão nos museus de universidades e que precisariam vir à tona, e não tem nada a ver com legislação, para que essa história do direito no Brasil, a partir da sua raiz, pudesse ser contada. Então, há muito desta importância da história do direito no Brasil, que ironicamente foi relegada a alguma desimportância. E por isso que eu utilizo esse tropo da ironia para chamar a atenção a esse ponto. E que vou concluir, já tendo ultrapassado muito mais do que aquilo que me propus a fazer, já peço desculpas por isso, mas da seguinte forma: a história do direito dentro dos cursos superiores, é claro que passa longe de desimportante. A história do direito brasileiro e a história do direito como um todo é uma das vacinas mais eficazes, para utilizar uma linguagem do nosso momento, é uma das vacinas mais eficazes contra uma doença infantil dos cursos de direito, que é o dogmatismo, que é nós acharmos que o fenômeno jurídico se esgota na legislação. E, principalmente, que está ligado diretamente a isso, achar que o direito se esgota como um fenômeno do presente. Porque a legislação acaba nos convencendo ilusoriamente, com a sua presentalidade, que o direito não tem uma história.
que ele é sempre aquilo que está, não aquilo que evolui, mas aquilo que está. E vejam, eu marco essa expressão. Eu não estou me referindo àquilo que foi e, portanto, está enterrado no passado. Eu estou me referindo à peça de museu. Mas aquilo que evolui, aquilo que se modifica e, portanto, se conecta de tal maneira com o presente que é indispensável para o entendimento do presente. A história é sempre alguma coisa profundamente enraizada no presente. Não é uma arqueologia que está fossilizada no passado. Mas o estudo específico da legislação, que é feito pelo dogmatismo, acaba extraindo o elemento temporal do direito e acaba invisibilizando as outras fontes que enriquecem o estudo do direito. A história é uma das disciplinas mais importantes para que nos vacinemos contra essa visão teórica, que é uma visão míope, e que não consegue traduzir a realidade jurídica. Porque o direito tem tempo, sim. O direito tem uma evolução. E o direito se explica também não só por dentro dele e de dentro dele, mas de fora dele, a partir de disciplinas que são capazes de vê-lo de maneira maior, de englobá-lo e, portanto, de integrá-lo a todo um conjunto de cultura humana que nós não podemos desconhecer e não podemos ignorar. Muito além da própria prática, nós precisamos ter esta visão que é essencial para que não nos perdamos dentro desse curso. A visão profundamente fundada em pressupostos de humanismo jurídico e que passam necessariamente pela integração da visão histórica ao nosso conhecimento. Caríssimos e caro Felipe, eu fico por aqui à disposição, caso ainda tenha restado algum tempo para esse debate. Me ponho, de qualquer modo, sempre à disposição, me comunico com os alunos, usualmente pelo Instagram, que acabou se tornando um mecanismo que se mostrou eficaz, apesar da minha desconfiança, para essa comunicação, então podem lá buscar, a página é pública, o prof.sandroalex Simões, e qualquer pergunta da qual não consiga dar conta agora, em função do tempo, e propostas de estudo, indicação bibliográfica, eu estou sempre à disposição. Obrigadíssimo pelo convite. Muito obrigado, professor Sandro, pela palestra. Foi fantástica. Nessa parte final, por exemplo, vários pontos que eu acho assim super fundamentais e que a gente tenta continuar aquilo que o senhor ensinava antes. A gente tenta continuar focando estes mesmos pontos, de como o direito ele é muito mais complexo do que a lei, daquela legislação que nós estamos tão acostumados a trabalhar e focar. Então, é muito bom ver como nós estamos tentando continuar aqui ensinando para os alunos aquilo que antes o senhor ensinava e que continua nos ensinando. Então, tem aqui vários agradecimentos do chat. Eu começo a ver. Vi alguns professores, o Leandro está por aí também, um grande abraço ao amigo. Exato. Olha, o Sérgio Mendes Filho também, Ana Laura. Maravilha, maravilha ver todos por aqui. Ou pelo menos lê-los por aqui. É que nem, às vezes a gente vai falar, bota a presença de vocês, você bota a presença entre aspas, a gente está acostumado com... É uma telepresença, é uma telepresença. Exato, a telepresença. Mas, enfim, muito obrigado, professor, pela palestra. E eu vou abrir espaço para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta imediata, que queira fazer no chat. Eu acho que a gente tem pelo menos uns 15 minutos. O senhor tem disponível ainda? Estou à disposição. Estou à disposição. Ótimo. Se eu tiver algum compromisso também, eu vou... Então, a gente vai 15 minutos, pelo menos, a responder 3 perguntas. Aí, qualquer coisa, como o senhor disse, os alunos podem entrar em contato com o senhor. E eu também vou prestar atenção para, durante as aulas, aproveitar essas dúvidas e também tentar resolver com aqueles que estão assistindo o semestre. Russo, querias fazer alguma pergunta? Levantar a mão?
Tá me ouvindo, cara? Tá direitinho o áudio? Salve, Vitor. Assim, estamos Tudo bem, ouvindo. professor? Parabenizar o professor Felipe e agradecer ao professor Sandro pelas palavras. Eu tenho uma instigação, porque a gente já dialoga há algum tempo, e me pareceu que a história do direito, hoje, ela caminha para um outro objeto, que seria a história da cultura jurídica brasileira. Isto extrapola, em contato com a antropologia, essa história do direito mais ligada à legística ou à legalidade no sentido estrito. Então, as práticas sociais, elas entram há algum tempo já, as escolas contemporâneas de história do direito brasileira têm discutido isso. E aí vem seria uma provocação que eu para que elaborasse esse pensamento, em relação à própria existência de uma história do direito. Os historiadores, eles desconfiam da existência da disciplina científica História do Direito, muito pelo fato de que não existiria a história do direito, sim história social de alguma coisa. O que eles fazem? Eles deslocam, ou melhor, eles puxam de volta um campo específico que tenta se autonomizar para dizer não, vocês, de certa forma, estão alijando o conhecimento que envolve o direito, seja ele qual for, em qual aspecto seja, e tiram ele da realidade social. Né? Então, o próprio professor Espanha tem um texto clássico chamado História do Direito na História Social, e há essa discussão se faz sentido a gente falar sobre história do direito ou se ela é uma nomenclatura de campo para se, sei lá, com essa mania dos juristas de criar nomenclaturas para si. Né? Então teria essa discussão, e a antropologia, nessa história da cultura jurídica, ela é o principal, a antropologia e os métodos históricos que trabalham com antropologia são os principais métodos utilizados hoje na pesquisa de história do direito. Eu queria ouvir o senhor um pouquinho sobre isso. Ok. Obrigado, Vitor. A gente só... Aí, eu juntar uma outra pergunta que veio no chat. Vai lá. Eu não sei se o senhor quer começar por ela ou já vai para a do Russo, sobre quase uma autonomia metodológica ou não. Eu acho que eu posso logo abordar a provocação aqui instigante do Russo, e a gente já parte para outra pergunta. Pode ser? Isso para me prevenir de esquecimento. Tá bom, tudo bem, então. Aproveitar isso. É o seguinte, dois aspectos aqui, Russo. Eu vejo que essa questão referente à autonomização da disciplina História do Direito, da qual os historiadores às vezes apontam com algum ressentimento, inclusive, diz respeito ao seguinte: há alguma coisa aqui mais da sociologia das corporações do que propriamente de uma epistemologia histórica envolvida. A obra do Espanha a que referiste, a História do Direito na História Social, é uma obra da década de 70 e de uma fase em que o Espanha aplicava de maneira mais clara, né, mais específica, essa metodologia mais ligada ao materialismo histórico. Aquela obra é claramente uma obra em que se aplica o materialismo histórico de forma mais instigante, a primeira obra publicada pelo Espanha, e aí tem essa perspectiva, que é uma perspectiva que decorre dessa própria referência do materialismo histórico. O direito é uma produção, uma manifestação dessa superestrutura. Então, é uma produção dessa superestrutura. Ele é um elemento institucional e ideológico. O estudo do direito a partir da história não partirá, se eu tenho isto como premissa, de uma história específica do direito, mas sim sempre de uma história social em que eu procure desvendá-lo
a partir desses elementos que estão ali velados, mas que vêm sempre dessas dinâmicas sociais de produção e de simbolismo a partir das forças de produção, que são as premissas do materialismo histórico. Todas as abordagens que partem dessa premissa, seja do materialismo histórico mais duro que aparece nessa obra de 77 do Espanha, ou do próprio neomarxismo contemporâneo, como do Zizek, acabam chegando a esta mesma conclusão, que é, na realidade, alguma coisa já presente na premissa, né? Que não há exatamente uma história do direito, há uma história social, e eu jamais desvendarei o direito de dentro dele do ponto de vista histórico. Ele é sempre explicado por alguma coisa que está fora e não pertence especificamente a ele. Então, não haveria uma especificidade que justificasse a história do direito. Mas, utilizando a própria obra do Espanha, veja, em várias obras posteriores, seja na cultura jurídica europeia, vamos chamar assim, obras de maturidade mesmo da produção do Espanha, ou numa obra muitíssimo interessante, que ainda não vi a tradução, ou a publicação, né, tradução para o português, a publicação no Brasil, que é o Hércules Confundido, né, que é a análise sobre o constitucionalismo oitocentista português, ou então o próprio caleidoscópio do direito, ou esse caleidoscópio do antigo regime. Estas obras do Espanha já são metodologicamente muito mais sofisticadas do que aquilo que estava no História Social, e aqui claramente ele demonstra uma especificidade que justifica a história do direito. É claro, não caindo na pobreza, que estava muito longe de qualquer coisa que ele tenha feito teoricamente na vida, a pobreza de identificar uma história do direito exclusivamente como uma história institucional ou uma história da legislação, mas ele procura situar a história do direito, por exemplo, dentro de uma linha da história das profissões jurídicas, ou uma história da cultura jurídica, em que o direito e os seus atores apresentam uma especificidade na criação de significados que só podem ser conhecidos e produzir resultados entre aquele grupo. E exatamente por isso há uma especificidade. Então, esse sentido não seria social de maneira ampla, mas ele seria prosopográfico, ele teria um significado em um campo. Então, aqui ele vai mais próximo de uma metodologia que autorizaria epistemologicamente uma especificidade para essa história do direito, como a do Pierre Bourdieu, já que mencionas algo também antropológico, ou do Clifford Geertz, do que propriamente o materialismo histórico mais duro. Se puxarmos mesmo, e por isso que eu coloquei o Geertz no final, e até mesmo o Bourdieu, com as repercussões antropológicas que a teoria dos campos dele tem. Todas essas pesquisas que utilizam o material mais antropológico, especificamente ligado a esta questão do campo, ou seja, de que pessoas com uma formação específica, uma linguagem específica, são capazes de produzir significados que são construtivos e possuem resultados, naquele grupo, ainda que esses resultados se expandam como na forma de círculos concêntricos num lago, né? Eu atiro a pedra no lago, ele vai tendo significados lidos de maneira diferente em outros sistemas, aí sim faz muito sentido nós defendermos a especificidade de uma história do direito. Porque os sentidos produzidos por esse campo só são perceptíveis desta forma neste mesmo campo. Isso não nos leva, obviamente, a identificar a história do direito a partir de uma negação da história social, mas entender que uma abordagem da história social deve partir de uma maneira muito dinâmica
do reconhecimento da especificidade desse campo da cultura e desse campo institucional também, né, que não tem o mesmo sentido nos outros campos, não. Nós podemos pegar um fenômeno apenas para explicar isso. Por exemplo, a própria lei. A lei tem um significado na sua produção e nos seus impactos dentro do sistema jurídico, se nós considerarmos a existência, não só o ato da fabricação da lei, mas da sua aplicação e da sua metafabricação nos sistemas judiciários. Esse é um significado muito específico para a área jurídica. Aquilo que diz respeito à interpretação e aos métodos de interpretação. Não dá, fora da história do direito, por exemplo, na história social, para explicar o fenômeno dos comentadores e dos glossadores medievais. E da forma e do debate do mos gálicos versus o mos itálicos na aplicação da retórica e nos debates de sala de aula. Aquilo vai ter sentido dentro do campo jurídico e terá outros sentidos em outros campos. Então, a história do direito deve ser uma área com especificidade dinâmica de diálogo com outras e com uma metodologia que é sincrética também. Tá? Obrigado pela resposta, professor. E até falar que depois do Espanha também tem aquele outro livro de como pensavam os juristas, como juristas viam o mundo. Esse vai na mesma linha. Esse vai na mesma linha. É Que já é uma outra tentar... coisa. Se você comparar esse livro com a história do direito na história social, é um outro Espanha. Né? É um outro Espanha aqui. Não de negar a obra anterior. Ele vai continuar sempre com uma atenção muito forte, que foi provocada pelo materialismo histórico dele, de entender que o jurista não ocupa o centro. E essa autonomia dele não significa a centralidade da cultura jurídica. Tá? Mas ela também não é uma negativa da especificidade do campo. Ele vai afirmando isso progressivamente ao longo da obra. Eu acho que o livro dele, Sacerdotes do Direito, é um livro que ele, inclusive, recomendou como um livro sobre esse pensamento sociológico / antropológico bem forte. É um livro bem legal. Bacana. É uma ótima obra também. Aí, professor, o professor Leandro tinha perguntado fez a pergunta aqui, o direito civil no Brasil foi determinante para uma mudança no ensino do direito? Olha, Leandro, isso sim. O ensino do direito civil no Brasil, ele foi sempre um campo de batalha política também. Né? Isso significa que ele tem um sentido que é metafórico nessa linha tropológica do Hayden White que eu fiz referência aqui. Metafórico porque as metáforas são sempre as formas de linguagem, os tropos, em que nós encontramos um fenômeno muito específico, que é o da extrapolação do sentido, extrapolação do significado. Quero dizer, é sempre através das metáforas que nós conseguimos descrever esses fenômenos de algo que é aplicado de uma determinada forma, numa determinada área, ter um sentido que excede aquilo que, naquele momento, aquele fenômeno realiza. No caso do direito civil, o ensino do direito civil nas faculdades de direito brasileiras não significa apenas formar alunos que saibam trabalhar os institutos dos direitos reais ou das sucessões, que saibam descrever quais são os elementos que compõem os contratos e quais são as suas espécies, que saibam definir forma e lugar de pagamento. Para além desse sentido, há um sentido que extravasa, que extrapola, que é o estudo do direito civil por excelência, o estudo de um direito nacional. E ele confere um sentido de independência política, ao mesmo tempo que é essencial para a dinamização econômica e política de uma determinada sociedade que se pretenda moderna.
O direito civil brasileiro, quando ele ultrapassa o limite do império e vai ser estudado na República, principalmente depois da reforma proposta por Rui Barbosa, ele já tem um propósito claríssimo, que ultrapassa o sentido simplesmente da relação de formação técnica dos alunos nas faculdades, que é o sentido político de transformar o Brasil numa nação moderna. A modernização do Brasil passa necessariamente pela forma como ensinamos o direito civil e instigando os estudantes a entender que o propósito desse direito civil é tornar o Brasil uma nação comercial sob a égide do liberalismo em voga. Ou seja, nós deveríamos ter os contratos como centro e deveríamos criar uma coisa que não tínhamos ali, um país que pudesse dinamizar o seu mercado de tal maneira que nós abríssemos o Brasil para ser uma nação de mais proprietários, ao invés de uma nação aristocrática, com negócios ainda muito baseados em uma economia monopolística. Nós deveríamos dinamizar o Brasil. E o modelo que os intelectuais, ou pelo menos alguns deles, com papel central no direito civil, então, tinham, era justamente o modelo norte-americano. Alguns dos grandes dinamizadores do direito comercial e do direito civil no Brasil, mesmo no antigo Código Comercial de 1850, tinham como modelos as nações anglo-saxãs, ou a Inglaterra ou os Estados Unidos. Até nos institutos que procuravam importar, o que se tornou uma mania brasileira, importar os institutos dos outros países e adaptar da maneira que dá. Por exemplo, vou importar a lei das hipotecas dentro da Lei de Terras de 1850, aos moldes do que faziam os Estados Unidos, para poder chamar o maior número de imigrantes para o Brasil. E imigrantes que venham trabalhar e nos ajudem, portanto, a suprimir a necessidade econômica da escravidão no meio do Império Brasileiro. Esse é um exemplo de como a maneira de ensinar e a dinâmica que é utilizada para trazer alguns institutos tem um sentido para fora do ensino, tem um sentido de criação de nação, tem um sentido político. O direito civil na República Brasileira claramente terá esse aspecto, pelo menos nos seus primeiros 30 anos, de formar a cabeça dos juristas segundo o credo liberal de dinamização de uma sociedade de proprietários, baseada numa intensificação dos negócios, e que o Brasil se torne paulatinamente uma nação aburguesada, uma nação de pequenos investidores, uma nação que tenha nessa linguagem dinâmica de investimentos muito própria das grandes cidades a sua base, e que ele consiga transformar, portanto, aquela cultura agrária, aristocrática e ainda profundamente marcada pelos sinais da escravidão que ali estavam. Esse, pelo menos, era o sonho que passava pela codificação civil e que chegou aos alunos através das faculdades de Direito. Obrigado, professor, pela resposta. Leandro já tinha respondido aqui, achado excelente. Também obrigado, Leandro. Aprender um pouquinho Grande mais abraço, amigo. Sobre esse ponto. Yasmin fez um comentário rápido sobre como a história da disciplina jurídica do Brasil e das universidades é cobrada na parte de História da Independência do Brasil, no edital do concurso para o Rio Branco, concurso para diplomacia. Tem uma relação direta com as relações políticas. Excelente, sem dúvida alguma. Essa parte é muito interessante. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar, mas pelo avançar da hora,
Só que fica, acho que para os alunos, um ponto, eu queria frisar um ponto que o senhor falou no final da sua palestra, sobre como esses documentos estão por aí, né? No sentido de que uma das aulas que a gente faz com os calouros é sobre fontes históricas. Então, às vezes, esse semestre eu até mostrei sites, mostrar a Torre do Tombo, mostrar alguns sites e arquivos que tem até online atualmente aqui para o Brasil com essa documentação. Mas a documentação está aí e nós não temos tantas pessoas para trabalhar. E como o senhor disse, muitas vezes até mesmo a visão que impera é a do desinteresse. É a visão de que nada dessa história é útil, ou ela, na verdade, é totalmente desinteressante, e nós não precisamos mais disso. Porém, acredito que a sua palestra nos mostra como isto é uma mentira, como o entendimento sobre a história do direito pode sim nos ajudar a compreender melhor o presente, compreender melhor, e como até na Apologia da História se fala acerca disso, de como o melhor termo, muitas vezes a gente usa só passado para a história, mas a ideia de tempo é muito mais complexa, a ideia de tempo incluindo aqui todas as relações possíveis do tempo para nós, e como isto pode nos ajudar para o presente ou simplesmente para entender melhor o passado e não cair nas mitificações, nas idealizações que são construídas acerca dele. Então, muito obrigado, professor Sandro, pela palestra. Eu espero não, pelo que eu já vi, todas as pessoas gostaram muito, aproveitaram bem a tarde, e eu gostaria já de lhe convidar para uma próxima. Sempre que quiseres, amigo. Ajustamos as agendas aqui. Fique muito à vontade, vai ser sempre um prazer. Acredito que os alunos vão gostar muito. O senhor tem várias pesquisas também sobre história do direito público, sobre o próprio curso de direito. Então, é alguém que, caso os alunos queiram aprender mais sobre vários tópicos, o senhor é uma excelente opção. Então, muito obrigado, professor. Eu vou fechar a gravação. E aí, daqui a um tempo, eu devo postar para o pessoal que está na graduação. Aí eu posto lá no Google Classroom para alguns alunos que não vão ter a possibilidade não tiveram a possibilidade de estar presentes. Tá bom, te peço o favor de me mandar esse link, que eu consigo acessar por aqui também para ter uma ideia da